Nessa videoaula nós vamos fazer o ripamento do fundo da miniatura da Chevrolet D10. Pessoal, a primeira que eu fiz, eu não gostei muito, eu achei que ela ficou bem robusta, eu achei que as ripinhas ficou grossa e eu não achei que ficou legal. Mas essa, pessoal, eu tava olhando aqui numa caminhonete original e eu decidi fazer de forma diferente. Nós vamos utilizar aí o palito de churrasco, nós vamos preparar aí 10 palitinhos de churrasco. Eles têm 25 centímetros e tem aproximadamente aí 4 milímetros. E o nosso maior desafio aí, pessoal, é modelar esses palitos de churrasco, né? Eles são cilíndrico, redondo, né? E nós precisamos fazer como se fosse um filete para poder colar aí no fundo da carroceria da miniatura. Eu já preparei duas pecinhas aí. E o jeito mais fácil que eu achei, pessoal, primeiro você vai nessa lixadeira de disco e lixa um lado dele. Você segura na ponta, né? O palito de churrasco ele tem uma ponta. Essa pontinha dele nós vamos cortar depois. E você vai lixar um lado dele, né? Para ele apoiar lá na lixadeira no desengroço. Nós vamos usar o desengrosso de lixo para padronizar ele. Ele está com aproximadamente 4 milímetros e eu vou deixar ele com 1,5 milímetro. É só mesmo um filetezinho, né? Não pode ficar muito grosso, senão não fica legal. Vou deixar só um filetezinho para ficar bem parecido mesmo com a miniatura aí, com a caminhonete original. Só tem que ter cuidado, pessoal, para não lixar o dedo, né? Bastante cuidado mesmo, aí com jeitinho você consegue lixar um lado aí. Se você achar difícil, você pode prender ou colocar em cima de uma madeira e fazer com a lixa manual, né? Eu acho tranquilo fazer nesse formato. Eu já tenho aqui habilidade, então é tranquilo, né? Mas você pode usar aí o recurso que for mais fácil para você. E aí, pessoal, esse desengroço, esse mini desengroço que eu tenho um recurso aí, né? Eu utilizo uma lixa mais grossa por baixo e uma lixa de acabamento. Então, a primeira passada aí é para desbastar o palito de churrasco. Eu já deixo ele na medida que eu quero. E a segunda passada é para dar o acabamento. Então, de 4 milímetros, 3 milímetros e meio, eu estou deixando ele com 1,5 milímetro. E nesse formato aí eu consigo deixar eles todos padronizadinhos, no padrão certinho que eu quero. Depois é só utilizar uma lixa manual só para tirar as ferpas. E o palito de churrasco, a vantagem, pessoal, caso você tenha dificuldade de cortar pequenas peças, né, na serra, por exemplo, para você cortar numa serra tem que ser serra com um dente bem afiado, né, e serra com muito dente mesmo, para você conseguir tirar filetes bem fininho mesmo. Então o palito de churrasco, você já pega ele, né? Ele já está no padrão. É só você lixar um lado e padronizar na espessura que você quer. E a ferramenta mais adequada para isso é esse tipo de desengrosso. O mini desengrosso aí é bem tranquilo, né? Não tem perigo, você faz bem tranquilo. Se você não tiver um como esse que eu tenho, né? Você pode você mesmo fazer caseiro. Esse aí eu fiz caseiro e eu fiz ele com mais opção, né? Tipo, o eixo é maior, dá para me colar aí tipo uns 3 tipos de lixo se eu precisar, né? Se eu precisar deixar madeiras maiores, eu consigo, né? E também consigo deixar a madeira até tipo 0,5 milímetro, né? Deixar ela quase que uma folha, porque ele tem recurso para isso, né? Eu vou levantando aí a bancadinha dele e então eu consigo fazer pequenas peças, né? Tipo, se eu quiser fazer um friso aí para colar na lateral do carrinho, eu consigo. Então esse tipo de ferramenta é fundamental aí para você que está fazendo os carrinhos, né? Se você puder fazer aí, olha aí, esse palito de churrasco ficou com 1,5 milímetro, né? Um filetezinho mesmo aí. Agora, pessoal, o primeiro passo, nós vamos utilizar o tampo aí, riscar, porque nós não podemos colar aí os filetezinhos aí no espaço que vai abrir e fechar o tampo da carroceria. E aí você coloca aí o filetezinho, marca onde você riscou. Aí, pessoal, para cortar você pode utilizar aí um estilete, ou você pode utilizar um alicatezinho aí para cortar, o que você achar que for mais fácil, né? Com o estilete dá um pouquinho mais de trabalho, apesar que a pecinha tá ela é bem fininha mesmo, né? Ficou bem fininha. Você vai utilizar a cola instantânea. Aí, pessoal, vocês vão colar esse filete aí encostado na bacia da roda, bem alinhado mesmo, pessoal. Tem que ficar atento
para você não colar ele torto, né? Porque como o filete é bem fino, pode ser que você cola ele desalinhado. Então tem que ficar atento para isso não acontecer. E aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Você vai colar de um lado, colar do outro, para você dividir os espaços, né? Aí na hora que você for dividir os espaços, você tem que ficar atento para os espaços ficar tudo no mesmo tamanho, para não ficar feio, pessoal. Se ficar um espaço mais largo do que o outro, fica horrível, fica muito feio, não fica legal. Então, é importante você ficar atento aqui no ensinamento que eu estou passando para vocês, né? Fazer nesse formato aqui que não vai dar erro. Você cola um filete de um lado, cola do outro, para você ter referência e conseguir dividir os espaços entre uma ripinha e a outra, né? Nesse caso aí agora, pessoal, nós vamos... o nosso desafio aí é dividir esses espaços. Aí o que eu fiz, pessoal? Eu cortei um pedacinho de madeira com 7 centímetros, que é o tamanho desse espaço, né? Aí eu calculei os espaços e dividi por 5. Né? Eu cheguei numa medida de 1,4. E aí eu marquei com a caneta e eu vou agora lá no assoalho, né? Vou marcar lá. Vou marcar em cima aí do fundo da carroceria. Fazer uma marquinha bem visível aí, pessoal, para poder a gente não errar na hora de colar as ripinhas. Aí na frente eu fiz a mesma coisa também. Agora, pessoal, para ficar mais garantido, para não ter erro, o que nós vamos fazer? Pegar uma régua, pessoal, e riscar. Porque nós vamos riscar e em cima do risco nós vamos passar a cola. Como é detalhes bem pequenos, pessoal, tem que ficar atento, porque depois que você colar aí com cola instantânea, se ficou torto, se ficou tossido, é muito difícil você soltar. Vai arrancar lasca, não vai ficar legal, vai te dar um trabalhão. Então é melhor que você tenha bastante cuidado, é melhor que você vai com calma, né, e use a sua mente para evitar os transtornos, os erros, né, depois que você errar, né, já aconteceu comigo, o trabalho é maior. Então vai com calma, passa um risco, né? Divide bem os espaços, né? Pode ser que a medida aí na hora que você estiver fazendo pode dar uma diferencinha, porque cada um trabalha de um jeito, né? Eu estou usando palito de churrasco, pode ser que você use uma ripinha diferente, pode ser que você use um palito de churrasco com medida diferente. Tudo isso pode dar interferência. Então o certo é você medir de acordo com a miniatura que você está fazendo, de acordo com o espaço, né? Então a medida que eu estou passando para vocês, né? Eu dividi 1,4 foi os espaços, mas isso não quer dizer que vai dar a mesma medida aí na hora que você estiver fazendo. Você tem que conferir. Eu só passei o risco para mim ter noção e ter a visão, né, onde eu vou estar passando a cola. E aí como o palitinho de churrasco ele está bem alinhadinho, e muito importante também, pessoal, vocês comprar na hora que for comprar um palito de qualidade, né? Que tem palito de churrasco aí também bem ruim, né? Aqueles palitos de churrasco mal feito, torto, aí não fica legal. Então, de preferência, você comprar o melhor, né, com acabamento bem feitinho mesmo, que aí fica fácil de você padronizar ele de um lado e outro, e aquele palito que não esteja lascado, não esteja cheio de nó, né? Então, assim, sempre que eu vou comprar, eu procuro aqueles palitos mais bonito, mais bem acabadinho mesmo, né? E aí, pessoal, olha só, o fundo da miniatura aí como é que tá tomando forma, né? Bem divididos os espaços, isso faz muita diferença aí na qualidade da sua miniatura. Então tem que ficar atento para poder conseguir fazer um trabalho bem feito. E aí, pessoal, do lado aí da bacia das rodas, tem que colocar uns pedacinhos aí, ó. E aí nós vamos colocar 2 pedacinhos de cada lado, né? E você pode utilizar um alicate para você cortar também, é muito mais fácil, muito mais prático. Aí nós vamos colar um no canto e depois divide o espaço. Aí você pode dividir, pessoal, no olho mesmo, né? Você calcula certinho. Se você tiver uma visão boa, você calcula. Se você não tiver, você mede, né? E aí você vai e coloca a ripinha aí e marca. E sempre ficar atento, pessoal. Cortar bem em cima do espaço aí que pede, que senão na hora que você for fechar o tampo, pode ser que vai dar trabalho para você lixar, porque senão o tampo vai pegar em cima, não vai dar certo. Então tem que deixar o espaço do tampo. E aí, pessoal, o capricho, pessoal, faz toda a diferença. Se você observar, as ripinhas que eu tô colando aí, elas estão bem alinhadas, certinha, né?
Então, se você não tiver esse capricho, não fica legal. Mesmo que você estiver usando o palito de churrasco, foi o que eu falei para vocês. Procure uns palitos de churrasco de qualidade, né? Aí você, na hora que você finalizar o acabamento, você vai ver a beleza da sua miniatura. Valeu a pena, né, você se esforçar, mas valeu a pena você pensar antes. Então eu sempre falo que quando a gente vai fazer algo novo, que você nunca fez, mas você tem que ficar atento em todos os detalhes, né? Por exemplo, essa miniatura que eu fiz, primeiro ela ficou muito bonita, eu gostei muito, mas infelizmente a parte aí do ripamento do fundo eu não gostei. Mas já está pronto, né? Então não tem o que fazer. Depois eu vou tentar soltar e colocar eles mais largos um pouco também e os filetezinhos mais finos. E aí, como eu estou utilizando só a cola instantânea, pessoal, por isso que é bom vocês fazerem o filetezinho. Não precisa ser muito grosso, ele pode ser bem fininho mesmo, né? Só mesmo para destacar e para mostrar o formato, né? E aí o tampo ficou fechando certinho. Agora, pessoal, nós vamos colar a carroceria aí no chassi. Aí, pessoal, é bem fácil de vocês colar. Desde que ela já esteja certinha, alinhada, né? Você vai colocar a cola aí na junta da carroceria com a gabine e vai colocar a cola no chassi. Nesse caso aí, pessoal, você coloca entre as duas partes e no chassi, aonde vai apoiar o fundo da carroceria, né? Só mesmo onde vai apoiar o fundo da carroceria. Aí você coloca os grampos, né? Eu coloquei aí a cola instantânea e a cola da Tite Bond para dar segurança. E aí a miniatura, pessoal, tá tomando forma, né? Tá ficando bonita. O nosso próximo passo aqui, pessoal, eu vou aproveitar para colar o para-choque traseiro. Você vai utilizar a cola instantânea, alinhar ele na lateral, de um lado e do outro, e ele vai ficar encostado aí bem em cima mesmo, né? Para não ficar aquele espaço, aquela abertura. Só não pode atrapalhar o tampo, né? Mas aí debaixo do tampo tem uma ripinha, então não vai atrapalhar. Mas como a cola instantânea não é o suficiente, pessoal, ela é mais para segurar aí o para-choque no lugar, né? Nós vamos colocar um pino de arame. Você pode colocar um pino de churrasco, pessoal, mas eu acho fraco, né? O pino de arame é mais seguro. Você vai pegar uma broca compatível e vai colocar a cola instantânea no pino, e também, se você puder colocar dentro do furinho também, é importante. Porque caso bate em algum lugar, dá uma pancada, pessoal, o arame não vai quebrar tão fácil, né? No palitinho de churrasco, não, ele vai quebrar, que é muito fino. Então, nesses lugares assim, eu gosto de fazer assim, ó. Coloca um pino de arame mais seguro. Depois, pessoal, se você quiser repuxar a pontinha dele, né? E colocar uma massinha também, ou já deixa ele um pouquinho mais curto para ele ficar mais para dentro. Depois você faz o acabamento. Nesse caso eu estou usando um arame galvanizado, né? Se você quiser pode usar um preguinho também. Mas nesse caso, pessoal, eu prefiro não bater, né? Eu só prefiro encaixar lá o arame com a cola lá dentro. Que aí não precisa ficar dando pancada, né? No caso, se for bater prego, pode acontecer de rachar, trincar. Pode abalar a estrutura aí da sua miniatura, não vai ficar legal. E aí, pessoal, tem alguns ajustes que nós precisamos fazer. Nós vamos fazer o abotoador da portinha. Muita gente tem dúvida. Júlio, como é que você coloca aí a portinha para abotoar? Aí, pessoal, você vai pegar um palitinho pode ser um palito de dente nesse caso, né? Você vai fazer um furo aí de aproximadamente 1 centímetro e vai pegar o palitinho de dente, de preferência de bambu, pessoal, que é mais forte, né? Vai colocar uma colinha e aí você vai cortar ele com alicate, deixando uns 2 milímetros. Você deixa uns 2 milímetros, pega uma lixinha manual e aí você deixa maior um pouquinho, pessoal, porque aí se ficar maior, você faz um recurso aí com a própria lixa aí, ó. Deixei uns 2 milímetros e aí ele vai fechar. Deixa um pouquinho mais apertado que ele vai desgastando com o tempo, né? E é dessa forma que a gente faz o abotoador aí para as portinhas. É bem simples, né? Bem tranquilo de fazer e valoriza, né, pessoal? A portinha não fica abrindo, né? Então a miniatura tem o abotoadorzinho aí da portinha, como se fosse a fechadura. Bem tranquilo de fazer. Não precisa aí você colocar um palito muito grosso, porque senão não fica legal. Um palitinho de dente é o suficiente.
Então, na hora de você cortar ele aí, fica atento, né, para não cortar ele muito curto. Deixa um pouquinho sobrando. É melhor que, se precisar, você ajusta com a lixa manual. E aí, pessoal, está, né, bem fácil mesmo de fazer. Se você observar aí, ó, bem fácil de fazer. Então você coloca ele de acordo que ele movimenta e aí a portinha não abre. Ficou muito bom mesmo. E aí, pessoal, eu tinha esquecido também de colocar a moldura do para-brisa. Então nós vamos aproveitar e colocar cola nela também. A moldura, né, já tem o desenho. Quando vocês for fazer ela, só seguir o desenho. Vai seguir esse arredondado aí certinho. Não tem erro, né? Na hora de colar, se você quiser, utiliza as duas colas, que é mais seguro, né? Depois do carrinho estar pronto, não ficar soltando peça. Então eu gosto de colocar a cola instantânea e a cola da Tite Bond, da Woody Wood, para dar mais segurança. Aonde eu não consigo colocar a cola da Woody Wood ou a cola da Tite Bond, eu coloco um pino de arame, como eu fiz no para-choque traseiro. E aí, pessoal, a parte interna, né? Falta alguns acabamentozinhos na parte interna, mas a nossa miniatura basicamente está pronta, né? Gostei demais dessa miniatura. Para te ser sincero, né? Realmente a gente fica feliz demais quando está terminando um projeto. Falta aí alguns detalhes ainda, a lanterna traseira, falta aí os pedais que eu vou colocar aí dentro também, né? Eu vou colocar também o teto solar. E a nossa videoaula de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado bastante do conteúdo. E a gente volta aí numa próxima videoaula. Valeu!